Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem com vocês? Estamos aqui diretamente de Nova York para começar nossa cobertura incrível mais uma vez da NRF's Big Show 2026, chamada de NRF por nós brasileiros. Eu, Caio Camargo, aqui comigo, Fred Alecrim. Tudo bem, Fred? Yes, man. Tá tudo certo, Caio Camargo. Tá tudo certo. 115ª NRF. Estamos aqui. Chegamos ontem, né? Ontem. Parece tanto tempo, mas chegamos ontem. Porque ontem, quantos quilômetros a gente andou ontem? Foram quase 20 quilômetros ontem, cara. Foram quase 20 quilômetros. E hoje quase a mesma coisa já, no segundo dia de caminhada. Isso, ontem vimos 17 lojas, hoje vimos mais 11 lojas. Então você que nos acompanha aí no Varejo Cast, quer saber o que está acontecendo no varejo mundial, acompanha a gente, que a gente aos pouquinhos vai soltar os vídeos que a gente gravou. Então você acompanha a gente tanto no Varejo Cast, quanto o Caio CMGO, quanto o Fred Alecrim. E aí você vai ver esses vídeos aí bacanas dessas lojas. Mas, Caio, vamos começar aqui do que a gente viu um pouco aí nas ruas. Vamos falar primeiro das ruas, a gente sempre faz esse primeiro episódio falando um pouquinho da nossa percepção, né, do que está acontecendo. Tradicionalmente, quando a gente vem para uma NRF, a gente percebe que essa semana anterior ao evento, lembrando para nossa audiência, para quem não conhece a NRF, é um evento que começa sempre aos domingos. Ela inicia seu primeiro dia no domingo, é um dos dias mais importantes do evento, inclusive, mas a gente tem sempre essa semana antes, né, durante aí os dias de semana antecedentes à NRF, com uma Nova York mais tranquila, depois do ano novo, as ruas estão mais vazias, mais calmas, e começa a ter mais gente, não só por conta da NRF, por conta do movimento natural da cidade. A partir do sábado anterior à NRF, começa a ter mais gente nas ruas. Mas esse ano, pelo menos nesses 2 dias da gente caminhando, parece que tem menos pessoas na rua, certo, Fred? Certíssimo, isso chamou nossa atenção, né, desde ontem, e aí a gente falava, não, mas hoje é quinta-feira, não, mas é o horário, e aí a gente passou o dia todo andando, e lembrando, não importa o dia da semana, nós estamos falando de Nova York, né, uma cidade que tem gente do mundo todo, então a gente realmente percebeu, eu diria, Caio, não sei se você concorda comigo, que a gente nunca andou em ruas tão tranquilas. Tão tranquilas, é verdade. Pra galera que já tá habituada a vir para Nova York, por exemplo, o Soho, que é um bairro que a gente se vê muito movimentado, tá muito mais calmo do que o tradicional. A própria Times Square, onde tivemos ontem à noite andando para Times Square, muito mais vazia do que o tradicional que a gente vê, mesmo no momento turistas, aí, que não tem nada a ver com uma NRF, com o evento nosso, né, que é um evento que a gente está vindo, mas é uma cidade mais calma. Isso não significa que não tenham lojas que a gente não viu filas, ou lojas cheias, Exatamente. Né? Algumas lojas, inclusive, que a gente entrou, tinha controle de pessoas, então você pega na Times Square, a loja da Lego tinha controle de entrada, porque tinha bastante turista comprando, né? Você foi hoje na loja da ON, também tinha um certo controle de entrada. Então tem lojas cheias, tem lojas muito vazias, mas o que a gente percebe nas ruas é um movimento um pouco atípico do que a gente está acostumado nos últimos anos, certo? Perfeito, e aí a gente acaba observando, né, tanto na área de alimentação, você falou muito bem, a gente viu alguns lugares, né, que estavam cheio de fila. A gente viu hoje uma casa de chá, que a gente passou a 12, na 12, cheio de gente lá, umas 30 pessoas numa fila lá para tomar matcha, provavelmente. Vimos a café da manhã com bagel lá também, mesma coisa, muito cheio. Outros lugares vazios. Então isso também tem um pouquinho de como o negócio é feito, seja a qualidade do produto, seja a experiência do cliente. Então essa é a nossa primeira percepção. Vamos ver como é a partir de amanhã, né, se isso continua. Normalmente, como você mesmo falou, essa segunda semana a gente sempre percebe um aumento de pessoas nas ruas, mas isso não quer dizer que o varejo está parado, quer dizer que tem lojas que estão indo bem, lojas que não estão com pessoas, não quer dizer que elas não estão indo bem, né? Mas algumas lojas estão cheias, outras lojas não. Isso entra na pauta da... A gente não vai abrir todos os nomes para vocês, nossa audiência aqui, do que a gente está vendo, tem muita coisa nova. Na próxima semana, ao longo dos períodos aqui, a gente vai abrir as datas nos vídeos, com os vídeos que a gente está colocando na rede social, para vocês conhecerem o que a gente esteve visitando. Mas uma percepção que a gente teve, né, Fred, caminhando em algumas lojas, principalmente no mercado de moda, tal, que tem, né, saíram publicações elogiando. A gente encontrou lojas em 2 cenários, né? Lojas que estavam lá focadas no produto, onde você tinha um pouco VM ou nenhum VM, eram grandes depósitos, né, de produtos ali, que a gente vai explicar um pouquinho mais disso para nossa audiência, e lojas que realmente souberam, como a gente sempre tem colocado,
trazer uma experiência diferenciada, com bom investimento de loja, bom ambiente de loja, mas principalmente de lojas da geração Z, foi uma surpresa pra gente o que a gente esteve olhando. Essas lojas que tem esse foco num público mais novo, diria assim, tem uma pegada diferente do que a gente tem visto hoje em lojas mais trabalhadas, mais focadas em experiência, né, Fred? Certíssimo, e ontem, né, a gente foi numa rua, 2, 3 quarteirões só de lojas aí focadas na geração Z. A gente viu dentro dessa segmentação a mesma coisa, né, Caio? A gente viu 2 lojas que, assim, cheias de gente no mesmo horário e outras 2, embora famosas, vazias. E aí o que a gente percebeu que as 2 que a gente viu com mais gente, elas têm uma estética e um design dentro de loja melhor, elas são muito mais decididas, né, quem elas são e muito mais convidativas. Essas 2 lojas, a gente vê a diferença com um visual merchandising muito bacana, com os produtos muito bem expostos, uma curadoria, né, de produtos muito legais, enquanto que as que a gente viu sem movimento parecia um depósito, como quase você falou um muito bem. Quase um pick-up center daquilo que se olha online, né? Eu vejo a peça no Instagram, eu vi a peça no TikTok, vou na loja física pegar essa peça pra mim, mas a gente viu muito que a gente tem conversado, e desde quem seguiu a gente no ano passado, viu a gente falando disso, por exemplo, dessa questão do garimpo, né, Fred? As peças estão sobrepostas, colocadas sem nenhum cuidado em cima, às vezes, de vascas ou tal, para que o público fosse garimpar peças, achar uma peça, mas não são lojas que são convidativas, né? Você tá andando na rua, olha uma loja interessante e entra pra conhecer. Normalmente são lojas que a gente percebe que o público já entra entendendo o que ele quer comprar, só vai buscar lá dentro e acabou. Ele gosta da marca, vai lá caçar o que ele quer buscar e acabou, né? Porque algumas dessas lojas aí têm os seus produtos, sua marca própria, mas também fazer curadorias, collabs com outras marcas, inclusive Adidas, né, entre outras aí que a gente viu. Mas uma coisa interessante... Você tá curioso das marcas que nós estamos falando aqui, vocês vão, é só olhar nossos stories, acompanhar um pouquinho nossas postagens, vocês vão entender que a gente vai começar a soltar um pouquinho cada marca dessa, para que a gente tenha mais tempo dedicado também para falar de cada uma delas, né, Fred? Exato. E realmente porque vale muito a pena. A gente não está falando aqui que há um modelo correto de fazer, até porque a gente sempre fala, você nos conhece, sabe que quando a gente se trata de varejo e a gente só fez comprovar isso, né, Caio, que não existe. Teve uma loja que a gente foi, é livraria misturada com um produto específico aqui que a turma adora e que você amou porque tudo que tinha de comunicação na loja era escrito à mão. Isso, papel e caneta, cara. E foi uma das lojas mais cheias que a gente viu, inclusive. Lotada. E aí eu acho que fica, pra gente até abrir uma, que dá pra abrir, porque todo mundo já tá falando sobre essa loja, né? Uma, acho que destacou, inclusive nessa região do Sul que a gente esteve visitando, na frente foi a Lululemon, né, cara? Isso. A Lululemon é uma loja totalmente diferente do seu padrão, uma loja com um design muito bacana, visual merchandising também muito bem resolvido, que faz com que a experiência com a marca seja muito melhor. Exato. Diferente da PacSun, que você já colocou vídeo, eu coloquei o vídeo da Lululemon no ar, você colocou da PacSun, diferente da PacSun, que é essa outra pegada que a gente está falando, né? Isso, a PacSun é uma marca que o grande foco delas, que é exatamente bem lembrado, Caio, é trazer um produto de boa qualidade num preço acessível. E muito disso a gente vê na própria operação de loja, que não tem muitos grandes investimentos em design, em VM, e é muito aquela coisa, eu sei qual é meu público, eu sei como ele gosta de comprar, então tá aqui, e a geração Z entra lá para garimpar mesmo e encontrar coisas legais de marcas que eles fazem curadoria e tudo, né, cara? Bem diferentes, são modelos totalmente diferentes, mas bem interessantes ambos os modelos. E para nossa audiência, então hoje nós estamos na sexta-feira gravando para vocês, você provavelmente está vendo esse episódio a partir do sábado. Hoje, sábado, a gente ainda está rodando lojas para tentar garimpar coisas que a gente não conseguiu caçar, né, no nosso radar. A gente acha muita coisa pequena na rua que está fora do radar da mídia, e esse é a nossa magia na nossa cobertura. Então você vai ver muita coisa. Como se tem muita gente focando no que a gente chama de mainstream, exato, ou Broadway, exato, e a gente vai para Off-Broadway. Exatamente. Off-Broadway total que a gente faz. É quase Off-Brooklyn hoje também. Off-Broadway e Off-Brooklyn. Cara, e aí tem um outro tema muito bacana que você acabou de falar, uma palavra que eu acho de suma importância. Não é uma palavra nova para quem segue no varejo. A gente sabe que isso é uma das grandes vertentes, aí, um dos grandes eixos de trabalho de boas marcas, que é a palavra curadoria, né, cara? Isso. Muitas das marcas que a gente viu, principalmente no segmento de moda, trabalhando bem a experiência, experiência que eu digo, o ambiente, cores e tal, né, o bem-estar de estar na loja,
mas o produto, cara, com uma curadoria muito específica, né? Muito. Principalmente as lojas e a região que a gente visitou hoje. O Lower East Side. O LES, né? Lower East Side. Então, uma região muito interessante, com marcas novas e que tem essa pegada de valorizar muito mais o espaço como espaço convidativo para que a pessoa venha, ela fique mais tempo. Então, aquele indicador que a gente já fala, né, Caio, desde o ano passado, que é um indicador super importante, que é o tempo de permanência, ou seja, organizando o ambiente para que a pessoa seja não só bem acolhida, mas como que ela queira e se sinta bem ficando mais tempo. Então, exato, a gente viu marcas com, sei lá, 60 itens. Exato. Eu contei, tá? Você contou. 60 itens numa loja, só 60 itens de moda, loja de moda, pessoal, roupa variada, de calça até blusa. Isso. Então, uma curadoria, assim, muito específica. E o que chamou a atenção de 2 ou 3 lojas que a gente viu é que o caixa é um DJ. Exato. Ou seja, o fechamento tem lá, tem uma mesa, tem tudo e o cara fica ali botando, trocando a música e tal. Tem a maquininha de PDV do lado da mesa de DJ do cara lá, então ele faz as 2 funções no mesmo dia, né? Menos produto, mais espaço para o cliente sentar, experimentar o produto, conversar, né? Porque a gente entrou em algumas dessas lojas e a pessoa lá já foi explicar de onde vem os produtos, a loja, ou seja, tem um storytelling por trás também, né, Caio? Exato, e outra coisa que também não é novidade para nossa audiência, também não é novidade no varejo brasileiro, muitas dessas lojas com café como um side ali, uma lateral da operação, né? Não que o negócio é vender café, mas é colocar o café como uma parte da experiência, o estar, o terceiro local, tudo aquilo que a gente está falando para as pessoas curtirem mais a marca. Tem uma loja que a gente vai falar para vocês semana que vem, que é uma das lojas que a gente mais pirou. Não sou fantástica loja, mas essa a gente só vai soltar spoiler na semana que vem, essa semana não. 2 marcas, né, muito bacanas de ontem. E é interessante, Caio, isso que você está falando, né, porque a gente já vem acompanhando essa questão do café, a gente já falou no passado, falou que já tem marcas no Brasil. Hoje a gente viu uma bem interessante, que ela tem 2 entradas. Isso me lembra muito a Acterix do ano passado, que a gente falou muito dela aqui, que tem um café lá no final da loja, quem entra por uma entrada, que é a entrada da Broadway. Mas se você entra por outra rua, você entra pelo café. Exato. E a gente viu a mesma coisa hoje, né? Então, de um lado você entra pelo café e a loja no fundo, e do outro lado você entra pela loja e o café no fundo. Exato. E a gente viu uma outra loja também muito interessante com o Wine Bar, né, cara? Wine Bar, cara, Wine Bar, exatamente. Então vocês estão entendendo que as operações estão se tornando mais sofisticadas. E este é um caminho que a gente está analisando aqui, que a gente fala, poxa, como é que eu vou competir com o marketplace? Né? Como é que eu vou competir com o comércio eletrônico? Né? Se você vende mais do mesmo, sim, vai ser cada vez mais difícil competir com o eletrônico, mas mesmo que você venda moda, curadoria, ou seja, ajudar o cliente, ao invés de ir no marketplace com milhares de produtos, ter uma coisa dentro do lifestyle dele, com uma curadoria mais específica para ele, no lifestyle dele, e ofertar serviços, né, experiências que façam sentido nesse contexto, é o que está sendo um grande diferencial para essas marcas. Tanto que são marcas que estão indo bem no mercado, estão conseguindo criar. Muito importante. Além do que eu já falei aqui do tempo de permanência que as marcas estão procurando, e vai muito aquele encontro do conceito que eu desenvolvi de ponto de vida, né, de trazer mais vida ali para aquele negócio, e 2 indicadores são muito bem trabalhados por essas marcas: o tempo de permanência e a frequência, né? Porque quando você tem um wine bar, quando você tem um café, a pessoa acaba até indo mais vezes, Exato, não por causa do produto. Então, isso aí foi bem interessante, a gente viu isso em várias operações. É o que eu falo quando a gente fala de vender, né? O que é vender? A frequência pode ser um elemento para você aumentar a venda. Se o a seu pessoa conceito vai de uma vendência, vez, né? Não é só vendência também, é como você calcula a venda, né? Se você tem uma frequência de 1 vez por mês, se aumentar para 2 vezes por mês, aquele cliente vai comprar o dobro. Talvez vai comprar o dobro do que você está vendendo. E outra loja, só para a gente fechar essa parte da experiência, que essa a gente pode abrir, muito grupo já está visitando essa loja, é a Gentle Monster, né, cara? Que o produto, ele é um óculos, é uma linha de óculos com um certo design e tudo mais, um preço super acessível dentro do que é óculos nos Estados Unidos, uma faixa de 250, 300 dólares. Você comprou 3, né, inclusive? 5. Tô brincando. Mas é uma loja que tem um conceito de galeria de arte, né, cara? Então, assim, é um negócio surreal quando você entra. Parece muito mais uma galeria de arte do que uma loja de óculos. Um espaço ali que você vai intermeando, bem interessante o conceito, certo?
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção! Já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. Vamos pontuar duas lojas que estão conhecidas aqui no meio desse contexto do que estão falando em Nova York, né? Mas que são duas que não são uma questão de experiência, mas elas estão fazendo alguma coisa diferente que sempre fizeram. A gente tá falando da Target no Sorro e da Lidl, né? Que abriu uma loja em frente ao Trader Joe's ali no meio do miolinho ali do East Village também. A Target, a entrada, ela impressiona. Exato. E, inclusive, lembra, até falei, senti um pouquinho daquela entrada como a Telfar, que a gente visitou exatamente. O ano passado. Então você entra, só que ao invés de ser toda branca, como a Telfar é vermelha. Com moda na frente, isso, né? Esse produto bem exposto, uma coisa que a Target hoje aqui tá tudo fechado, em caixa, com jaula, com chave, né, cara? Tá tudo bem exposto, né? Com VM muito massa e com os produtos selecionados e separados por momento de vida. Eu achei isso muito bacana. Aonde a pessoa vai usar, tem meio que ali uma cápsula de produtos com looks editados, sugestões de look muito interessantes. Pena que isso é só no piso térreo, porque lá embaixo continua o supermercado que sempre foi uma Target, né? É isso aí. Essa é a impressão que eu tive. Fizeram uma boa decoração no térreo para chamar atenção pela novidade, pela quase a estranheza. Ué, isso aqui é uma Target, né? É. E quando você desce a Target tradicional, tudo mais, vale a experiência, eu acho que vale como flagship, vale como diferencial. E a Lidl, que é um baita de um player alemão de supermercado, tem lojas com experiência lá fora, mas aqui num conceito muito cash and carry, bem preço, bem hard discount quase, assim, na frente de um Trader Joe's, né, cara? É isso aí. E de um Target também, né? Exato. Então, você tem na frente dele, ou seja, Lidl, a marca alemã, que está chegando nos Estados Unidos, então aqui na região eles já estão com 3 lojas. E essa loja que a gente visitou lá no Lower East Side, está exatamente em frente a um Trader Joe's, que tem um público muito específico, que é o público jovem. Que gosta da marca Trader Joe's, que gosta quase da marca Trader Joe's, né? Perfeito. Que o Trader Joe's não tem nada de online, não tem nada de digital, né? Aquele modelo classicão de supermercado, mas muito descolado, muito voltado para o público jovem, com bons preços. Quase 90% dos produtos são produtos de marca própria. E você tem um Target nesse modelo tradicionalzão. E aí chega o Lidl com a proposta de preço baixo, variedade. E a gente viu bastante movimento, ou seja, parece que o americano aqui da região está abraçando aí, principalmente por tudo que está acontecendo na economia por aqui também, né, Caio? A gente está vendo como nos surpreendeu o aumento de preço, né, aqui das coisas. Tudo é caro aqui, como as coisas estão caras, então a gente não sentia isso, né? Se falava que aqui não tinha inflação, que a inflação era muito baixa, então a gente tem sentido isso já. E aí quando você chega um Lidl, né, com preço baixo,
o famoso também os thrifts, aqui as lojas de desconto, as lojas, os brechós, como a gente chama. Né? Então isso tem crescido bastante, principalmente por essa situação econômica, né, Caio? É um comportamento. E aí, só pra gente fechar nas lojas, antes de falar de um outro tema aqui que a gente tem, cara, foi bacana olhar aqui o movimento das cafeterias chinesas, né? Nós estamos falando da Luckin Coffee e da Mixue, né, cara? Não sei se é Mixue que fala, Mixue, não sei se usa a pronúncia chinesa ou americana, não sei como é que vai ficar essa pronúncia, mas a Luckin Coffee já está há um tempo já se estabelecendo aqui nos Estados Unidos, né? Não sei se vai ter o mesmo sucesso da China, e tem a Mixue agora em franca expansão, né, Fred? Pode ser também Mixue. Aí vai ser em outro local. Exatamente. A Mixue, a ideia é que eles entram para ser maior do que o McDonald's aqui. O Caio falou café, mas não é só café. Estão entrando no Brasil, inclusive. Estão entrando no Brasil também, uma rede chinesa enorme, preço baixo, tem de tudo, café da manhã, sanduíche, frozen iogurte. Só que não há... Quando eu falo café, aquele café que é café, né? Mas não é que é cafeteria, aquele café. Exatamente. Né? E quando a gente fala da Luckin Coffee, que é outra, que hoje venceu a batalha na China contra o Starbucks. Então imagina, hoje elas têm mais de 5 mil lojas na China, enquanto o Starbucks tem 4 mil. Cresceram e agora começaram a chegar aqui em Nova York. A proposta é totalmente diferente, né, Caio? É uma proposta com uma experiência totalmente digital. Então você tem que escanear lá o código, todo o pagamento é digital, não só o pagamento, escolha de produto, você não pede nada à pessoa. Na verdade, a pessoa está lá só para orientar e entregar o produto para você. Praticamente isso. Eu até fiz uma compra lá, achei uma certa barreira, Quero até agradecer, amigo, que você pagou meu café. Exato. Leite de coco, do jeito que eu gosto. Mas assim, o fato é que ainda tem uma certa barreira, mas vamos ver. Tem até vídeo jogado já nas nossas redes lá para vocês assistirem e conferir como é que é a Luckin Coffee hoje. E pra gente fechar nossos temas desse primeiro episódio aqui nosso em Nova York, tema que todo ano a gente traz pra vocês uma evolução, né? Estamos falando desse tema de lojas de cannabis. Já que a gente trouxe ao longo dos anos essa evolução, a gente sente um movimento diferente do que a gente viu nos últimos anos sobre isso, né, Fred? É isso, até a gente começou nas ruas, né, Caio? Porque quando tudo começou, a gente estava falando e fazendo uma comparação com o ciclo do hype do Gartner, né? Exato. Quando tudo começou, a cannabis foi liberada em Nova York, aí você vai para a expectativa lá em cima, né, do ciclo. Então tem o hype, logo depois ele vai diminuindo, que a gente já sentiu no ano passado, a gente tinha comentado, e agora o que a gente está vendo são lojas fechadas, a não ser aquelas lojas como alguma experiência, que a gente já falava isso no ano passado. Travel Agency, Gota. Já tinha o pessoal saindo da caixa e ainda a gente vê cada vez mais. Quem entrou nessa para fazer de qualquer jeito tá saindo do mercado. E a gente viu uma hoje, né, Caio, que tá expandindo. Exato. Que você até chamou muita atenção, ou seja, além da cannabis, também está trabalhando produtos de cogumelo. Cogumelo é a nova cannabis aqui, tá entrando forte isso, com o produto industrializado, a gente está vendo isso acontecer. Mas, para entender, talvez não é o Hyper Cycle do Gardner, é o High Cycle. High Cycle, exatamente. Então aqui passou o hype, agora é o High Cycle, e o High Cycle é assim... Os bônus ficaram, como todo ciclo, então chegou ali na planície, ou seja, o hype se foi, então quem estava só no hype desapareceu, e agora fica a galera que sabe fazer, tem um propósito nisso e oferece uma experiência bacana para os seus consumidores e clientes. Até pelo tudo que a gente está falando aqui, a gente tem visto e falado sobre a NRF, a gente está vendo que vai ser uma NRF muito mais pragmática, né? Tem usado do varejo pragmático também, que eu acho que é o futuro, a gente ser mais pragmático naquilo que a gente tem feito, mais racional naquilo que a gente faz. A gente está vendo até pelas operações que não estão restando, não tem espaço para fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Hoje, se você não tiver alguma razão naquilo racional bem trabalhado, de fato você vai perder dinheiro. A gente vai ver o que vai acontecer dito na NRF, mas a gente já está vendo normalmente o palco da NRF é um reflexo da rua e vice-versa, né? Então a gente está sentindo isso na rua, provavelmente é o que a gente vai ver um pouco nos palcos, certo, Doc? É isso aí. E assim a gente termina o nosso primeiro de muitos episódios diretamente aqui de Nova York, que não está frio. Hoje passamos calor nas ruas, né, Caio? Tá tranquilaço, 10 graus aqui é frio de Brasil, cara. Ontem também, então assim, a gente está caminhando assim de boa, como se estivesse em São Paulo. Exato. Então, muito bom, nos acompanha aí, porque vai ter muita novidade diretamente aqui de Nova York. Compartilha os episódios com outras pessoas para que mais gente saiba do que está acontecendo no maior evento de varejo do mundo, na cidade que nunca dorme. É isso aí, ajuda a gente, vamos junto nessa. Amanhã tem episódio novo pra vocês. Até mais. Valeu ou bye bye. Bye bye.
Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.